Olá, tudo bem? Neste vídeo, eu quero compartilhar com você sobre uma visão macro nos negócios. Eu vou literalmente desenhar para você que está começando a empreender, já tem uma visão macro do processo. Você que já empreende, mas não tem essa visão macro. Então, eu quero compartilhar, até porque a gente faz isso que eu vou mostrar para vocês, a gente interfere em diversos pontos desta construção dos negócios. Então, eu vou desenhar e eu vou desenhar aqui agora, tá? Bom, se você não me conhece, meu nome é Suelen Borelli, sou CEO na Borelli Academy e como uma empreendedora individual, estou aí na jornada de empreender cada vez melhor, de aprender a vender, de aprender a gerenciar minhas habilidades, de aprender a conduzir o meu negócio da melhor forma e informações não faltam, né? Hoje na internet você tem acesso a diversas informações. Só que informação não te transforma, ela te dá um despertar. Então, o que eu vou trazer aqui é um despertar para você ter um entendimento de onde que eu possa, de repente, melhorar, né? Então, o primeiro ponto, eu gosto de desenhar uma seta descendo e uma seta em paralelo aqui, e isso aqui resume o que são os negócios. Então, a primeira coisa é que é o seguinte: você tem a sua solução. O que é a sua solução? Pode ser a sua prestação de serviço, pode ser um produto. E quando você tem a sua solução, você precisa vender ela. E através da venda, você tem aqui a entrada do quê? De dinheiro. Então, o seu faturamento, ele vem da venda da sua solução. E aí eu posso pegar este dinheiro, né? E já colocar ele aqui num ponto, num melhor ponto, que é o seguinte. Opa, que é o seguinte, eu quero deixar ele aqui embaixo e não vou nem mudar de cor, vamos deixar ele aqui. Então, a venda da minha solução, vou colocar a solução aqui mais em cima, eu vendo a minha solução e essa entrada financeira, essa entrada de dinheiro, faz com que eu tenha que utilizar esse dinheiro em algum lugar. E este lugar que a gente utiliza é na operação, ou seja, esse dinheiro ele vem e custeia a minha operação. Só que esse custo de operação, ele tem que ter um limite, justamente porque existe um outro lugar que precisa ser construído, outro dinheiro, que é a parte do lucro. Então aqui eu tenho o faturamento e aqui eu tenho o lucro. Quando o meu faturamento é menor do que o meu custo de operação, eu fico no vermelho. Quando o meu faturamento é o suficiente para pagar conta, pagar boleto, eu fico no azul. Mas a gente quer ir para onde? Quando a gente quer avançar, a gente precisa lucrar, a gente precisa fazer caixa. E é com este dinheiro aqui que a gente vai para esses outros lugares, que é reinvestir no negócio, que eu já vou explicar, avançar no negócio, enriquecer e multiplicar o tempo. Olha quantas setas. Então vamos entender essa primeira aqui. Aqui é o seguinte: se eu tenho uma boa gestão financeira, ou seja, quando o meu dinheiro entra e eu tenho a habilidade da gestão financeira, eu tenho o meu custo da operação, meu custo fixo, o variável mapeado e, inclusive, sei ou deveria saber, na verdade deveria saber não. Eu preciso saber qual vai ser o meu prolabore, que é o salário do empreendedor, por exemplo. Então vamos supor um exemplo, tá? Que o seu custo de operação, incluindo o fixo mais o prolabore, seja de R$ 2.000 fixo. Um exemplo, tá? Opa, vou melhorar esse. Tem que voltar aqui. 2K. E aí, teve um mês que você faturou 5K. Então, 2, 5 cobriu 2.
E quanto ficou em caixa? 3K, correto? Então, se num mês, no exemplo, você fatura 5.000 e o seu custo fixo e bateu, né, não teve variáveis nenhuma de 2.000, logo 3.000 ficou em caixa. E aí, o que que eu faço com o dinheiro desse lucro? Porque todos os pontos aqui ele precisa ser gerenciado. Ah, vamos supor que você separou R$ 1.000 desses 3.000 para ser reinvestido no seu negócio. Aqui a gente está falando do marketing, aqui a gente está falando da publicidade e aqui a gente está falando do branding. Porque quando eu construo essa estrada, eu posso aumentar minhas vendas. As minhas vendas acabam sendo mais fluídas, né, das minhas soluções, quando eu construo esse caminho aqui. Só que cliente custo de aquisição de cliente, CAC, né? Então, existe um caminho que precisa ser construído e esse dinheiro sai do lucro, tá? Ou pelo menos deveria. Então, criar um caminho que faz você reinvestir no seu negócio para aumentar o seu faturamento, aqui a gente tem um ciclo. Só que vai acontecer uma coisa, em algum momento, você acaba tendo mais faturamento, talvez, dependendo, e aí sempre vai depender, né? Que depende o volume de venda, que seria a entrada de clientes, talvez você tenha que mexer na sua operação. Então, neste exemplo, uma operação que custaria 2K, aumentando o faturamento, ela pode aumentar também, porque às vezes aumenta o quê? Um outro ponto, que é a mão de obra, que aí seria colaboradores. E aí o custo de operação ele aumenta porque você tem multiplicação do seu tempo aqui. Então, pessoas ajudam a multiplicar o tempo. Então, chega um momento que você precisa ou de tecnologia ou de mão de obra, de alguma maneira tem um investimento aqui. Só que o empreendedor, ele tem o prolabore, mas também existe o dividendo. Dividendo seria uma porcentagem do seu lucro que volta para você, além do seu salário. É aqui que o empreendedor enriquece, ele enriquece com lucro. E aí o que ele vai fazer com isso? Aí o ideal seria ele reinvestir, né? Fazer investimentos financeiros. Quando a gente investe em mão de obra, a gente multiplica o tempo para poder dar conta da demanda da operação. A operação ela não é ruim, a operação ela é turbina, só que ela requer uma manutenção, ela precisa ser construída e depois precisa de manutenção. E essa outra seta aqui já seria do crescimento, porque em muitos casos, por exemplo, nosso caso aqui, como nós ainda estamos como uma na operação, só que o modelo do meu negócio, por a gente estar startup, ele é enxuto. Então, eu tenho as nossas soluções bem claras, aí a gente vai para o mercado vender e se estrutura nessa jornada que ela tem um processo estratégico para a gente aumentar nossas vendas. Então, eu atuo aqui. Quando o dinheiro entra, a gente faz, no meu caso, né, a gente faz aqui a distribuição. Então, isso aqui também precisa estar, quanto mais enxuto, melhor. E aí, com o dinheiro do lucro, hoje o nosso foco é exatamente aqui, construir esse caminho aqui para ele ficar fluido. Só que vai chegar um outro momento, eu já tiro o dividendo, mesmo que seja um menor valor, mas eu já tiro um dividendo, até porque o valor de um prolabore com base no salário mínimo é muito difícil, né, gente, sobreviver com salário mínimo. Então, sim, eu tiro o dividendo aqui excedente do salário mínimo como pessoa física, né? Então, nós estamos aqui criando esse processo e aqui também já acontece. Qual que é o próximo passo? Aumentar o volume. Então, hoje o nosso foco é aumentar isso daqui, para daí a gente começar a vir para cá, que seria a mão de obra, que seria o próximo passo. Por que não esse crescimento? Porque sem a estruturação da mão de obra, na hora que crescer, vem muito volume e aí a gente se perde. Então, quando você entende o ciclo, o processo empresarial, fica muito mais fácil você atuar. E tudo isso aqui, aí você pode estar perguntando, tá, mas por onde que eu começo? Você, que é o dono ou a dona do negócio, você precisa estar fora do processo. Você faz parte do processo estando e depois certamente você vai ter pessoas para estar no processo em algum momento.
Só que se você não aprender a conduzir isso aqui, que é a nossa função aqui na Borelli Academy, transformar empreendedores em gestores empresariais, você sempre fica à míngua. E tem coisas que precisam acontecer em você independente desse processo, porque tudo isso aqui, ó, tá dentro da gestão empresarial. Então, o que é a gestão empresarial? Você olhar para o todo, tá? Só que existe algumas habilidades que precisam ser corrigidas em você, que é a habilidade da gestão no tempo, para você lidar com demanda. Olha quanta demanda tem quando a gente começa a olhar para os pontos individuais. Você também precisa melhorar a sua habilidade da gestão financeira, porque você lida com dinheiro e precisa ter essa sabedoria para a operação e depois com o lucro e até para onde que vai a verba. Então essa é uma habilidade importante que pode ser desenvolvida. E a habilidade de gestão de projetos, porque tudo vira projeto, tudo precisa ter começo, meio e fim. Então, se você vai avançar, vira um projeto, se você vai contratar pessoas, vira um projeto, se você vai fazer investimento, vira um projeto. Então, quando você aumenta o seu poder com tempo, com dinheiro e com projetos, você conduz isso aqui de uma melhor forma. Só que eu vou conduzir aonde? Num desenho? Não, num sistema de gestão. Porque se você não tiver um lugar para enxergar tudo isso, você se perde. E essa é a nossa função com o Market Hunt. O Market Hunt, que inclusive está aqui na nossa outra aba, é o nosso sistema de gestão empresarial que faz a gente olhar para tudo isso. Então, por que muitos empreendedores se perdem? Primeiro, porque ele tem que desenvolver habilidades. Essas habilidades, todas essas habilidades, você consegue desenvolver aqui na Borelli Academy. Só que qual é a primeira? Eu tenho que saber qual é o primeiro passo. Sempre o empreendedor, eu sempre vou falar para os empreendedores o seguinte: primeiro passo é a gestão no tempo. Porque se você não melhorar essa sua habilidade com a gestão no tempo, você pode ter gestão financeira, mas você sempre se perde no tempo. Então, tem gente que tem dificuldade com a gestão financeira porque não resolve, inclusive, a gestão do tempo. Então, esse é o primeiro passo. Resolve a gestão do tempo, seu poder de realização aumenta em nível pessoal e depois você vai desenvolvendo as outras habilidades. Eu vou deixar no link deste vídeo para a página do nosso método de gestão do tempo, chama o Terreno do Tempo. E essa página ela fala sobre um workshop aberto, turmas abertas, tá? Então, se você clicar e a data for futura, se já quiser se inscrever, bora. Se a data já passou, porque a gente sempre está atualizando as próximas turmas, entra na lista de espera que a gente te avisa. Então, começa por você, sempre por você. Só que, olha quantos pontos um negócio precisa ver. E cada ponto desse é uma fração da gestão empresarial, porque a gestão empresarial é o todo. Então, por exemplo, as suas soluções é aquilo que você vende para o mercado, tá? E a gente tem situações onde os nossos próprios clientes não tinham clareza do mapeamento do que eles vendem. Se eu não tenho clareza nas soluções, eu não vou conseguir vender. E a venda, ela é uma outra habilidade. A venda, ela requer uma gestão comercial, que eu só indico para o cliente fazer depois dele organizar o processo. Mas por que você faria isso, Suelen? Por que depois de organizar esse processo? Porque venda gera muito mais demanda. E aí aquela carga vem e você não tem onde distribuir. Então tudo tem a ordem certa. Eu posso ter o desenho correto e aparentemente começar de cima para baixo, né? Seja eficiente. Só que a construção de uma casa é de baixo para cima. Então, para que eu possa ter os itens acima funcionando, eu tenho que ter a base, tá? E aí, muitas vezes, e mesmo não sendo da melhor forma, esse dinheiro ele vai entrar, e se a pessoa não tiver a habilidade com a gestão financeira aqui, ela não faz a distribuição de verba na operação dela corretamente. Então, aqui é uma gestão, aqui é outra gestão, aqui é outra gestão. O dinheiro em caixa, olha só a distribuição, são gestões à parte. Então, se você não entende esse processo, se você não tem a gestão empresarial, você sempre vai se perder nas partes. Então, o desenho ele acaba sendo simples, né? Uma linha que desce, uma linha que vai, outra linha que vai. Só que quando a gente olha de uma forma, vamos dizer assim, ok, deixa eu enxergar então o que seria um market hunt para você ter uma ideia.
Como é que eu transformo esse desenho em algo viável? Então, quando a gente transforma a parte do desenho em algo visual, a gente tem essa equivalência. E aqui eu estou mostrando apenas o dashboard da parte de mercado. Mas cada categoria dessa, cada etapa dessa, equivale a uma fase dessa aqui no negócio. Então, a construção de um negócio ele é por camada. Muitas vezes você ainda não precisa se preocupar com essa linha do marketing, porque você tem que resolver a sua operação. Na operação tem vários pontos que podem ser padronizados para otimizar a sua vida e aí a turbina começar a girar. Uma vez que você vai se libertando desses pontos, você começa a ter liberdade de avançar em outros pontos. E aí você começa realmente a ter caixa e aí você fala: caramba, agora então eu preciso criar esse caminho, porque eu tenho soluções, eu já tenho essa base, então eu vou focar em aprender a vender mais. Aprender a vender mais vai aumentar ali a demanda, porque vender requer que você olhe para esse processo. E uma vez que você olha para esse processo, você vai perceber que você vai precisar de mais caixa para avançar cada vez mais e atingir mais pessoas. Pessoas custam, o cliente custa. Então, esse processo aqui, ele é uma engrenagem, né, da operação, do mercado, do estratégico, para depois ir para gestão de pessoas. Então, o seu crescimento, ele vai acontecer mediante a sua estruturação, a sua organização. Organiza que progride. Não é assim? Não é isso que está na nossa bandeira? E é verdade. Então, o que, que nós aqui na Borelli Academy fazemos? Primeiro, a gente vive essa jornada, a construção de cada peça para que a gente monte esse quebra-cabeça. Então, nós atuamos. Eu vou mudar de cor aqui, só para deixar claro para você. Eu vou colocar em vermelho para chamar atenção. Nós atuamos, primeiro, na sua mentalidade, porque você precisa ter saúde mental nos negócios, e isso, com a gestão no tempo, já ajuda, tá? Você aumenta também a sua performance em nível pessoal, porque aumenta o seu poder de realização. Então, nós atuamos nas soft skills, principalmente gestão no tempo, gestão financeira e gestão de projeto. Uma vez que você começa esse desenvolvimento e desenrola esse desenvolvimento, você vai ver que a sua performance ela já aumenta. Só que eu preciso dar vazão para essa força toda. E aí a gente atua com a gestão empresarial através do Marketing Hunt. Então, o Marketing Hunt ele já é a ferramenta, já é a estrutura onde você insere as informações do seu negócio e você aprende a fazer isso. Não é um sistema que você tem que ficar adivinhando como é que usa, não. A gente tem todo um processo de desenvolvimento da sua mentalidade em gestão. Então, existe um DNA que precisa ser desenvolvido aqui, que envolve mentalidade, habilidade e ferramenta, tudo nesse combo. E aí você consegue ter clareza de onde você tem que organizar suas soluções, onde você vai utilizar seu dinheiro, você organiza a sua operação, você passa a enxergar o lucro e principalmente passa a ter esse caminho que é o do marketing, porque a nossa gestão ela é a gestão empresarial e marketing, criada ao marketing. Agora, para onde você vai depois vai depender do que da sua performance inicial. Se você já consegue retirar seu dividendo depois que você começa a lucrar e tendo a habilidade da gestão financeira, isso fica muito mais fácil, ainda mais onde medir. Só que depois você tem mais dois caminhos, que é ou a contratação de pessoas, e aí a gestão já muda, porque a gestão de pessoas aí é um outro patamar, é um outro rolê, mas também tem capacidade de definir os próximos passos justamente para onde você vai com o crescimento da sua empresa. Então, nós atuamos em diversos pontos e temos soluções além dessas duas principais, mas se você hoje não é nosso cliente em nada, no mínimo você precisaria começar aqui nas soft skills. Por quê? Para poder começar a lapidar sua mentalidade, suas habilidades. Então, clica no link para você conhecer o terreno do tempo. E certamente, depois você passa a conhecer toda a nossa proposta de valor. A gente tem um cardápio, mas dentro do nosso core, ou seja, a gente tem um foco
porque a gente desenvolve você de um ponto A para um ponto D, mas você precisa sair de um ponto A para um ponto B. E a Borelli Academy é esse seu ponto B, ou seja, por onde que eu começo? Depende. Como depende? Será que você precisa começar pelas habilidades ou pela gestão empresarial? Fala com a gente e a gente consegue te responder para saber por onde você deve começar. De qualquer maneira, as duas somam. Habilidade, habilidade, gestão à parte, e as duas somadas elas multiplicam seu talento. Mas a gente tem que dar um ponto inicial. Curta, compartilhe esse vídeo com quem precisa ter essa ideia. Deixe o seu comentário se você entendeu aqui essa visão macro que eu passei para você. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder cada um dos comentários. Até o próximo vídeo.